Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, agora são 11 horas e 4 minutos com você na manhã do rádio, 11 horas e 4 minutos com você na manhã da Clube. Nós estávamos falando agora há pouco de educação, falamos lá no começo de carnaval, é sábado de carnaval, e Foz do Iguaçu tem uma rica história, Paulo. Seja pelo carnaval, seja pelas festas, mas principalmente pelo seu maior patrimônio, talvez, que seja o Parque Nacional do Iguaçu. Isso mesmo, Moacir. A gente tem que sempre dar espaço e reconhecer e valorizar aqueles que tentam lançar luz sobre essa história, né? Muitas vezes adormecida, apagada, invisibilizada, e trazem para nós, como sociedade, entender, conhecer um pouco desse passado, porque passado sempre tem a sua relação com o presente. É um pouco que a gente vai fazer aqui agora na nossa conversa, um assunto muito interessante. Eu te pergunto, você sabia que quase ou cerca de 500 famílias moravam durante muito tempo dentro do Parque Nacional do Iguaçu, moço? Eu não sabia do número exato, mas eu já imaginei essas pessoas morando e essa riqueza, né, de você morar num ambiente tão bonito, espaço de Mata Atlântica, a convivência com os animais, mas esse número para mim era desconhecido. Chama atenção, né, pela quantidade. E também pela complexidade do processo que veio depois, né, de um tempo que essas famílias moravam, que é fruto de um livro, resultado de uma pesquisa da professora e escritora Lara Luciana Leal Seixas, que acaba de lançar o livro, e ela vai nos apresentar agora e falar também desse capítulo da nossa história iguaçuense e também da região, dessas famílias que viviam lá no Parque Nacional do Iguaçu e foram removidas. O livro se chama, Moacir, Memória dos Desapropriados do Parque Nacional do Iguaçu, as fronteiras do cotidiano em terra. Aí a professora vai explicar isso em seguida, mas ela faz uma brincadeira, em terra ilegais. Esse I está entre parênteses, porque isso ela vai explicar também, porque não é bem assim essa história, não era tão ilegal assim quanto muitos costumam se retratar em relação a esse episódio da nossa história iguaçuense e fronteiriça aqui. Mas vamos à professora Lara aí, que se debruçou sobre toda essa matéria e construiu esse livro muito interessante e muito importante para retratar esse momento. Bom dia, professora Lara, seja bem-vinda ao programa, a gente agradece muito a sua presença. Nesse sábado de carnaval a gente vai discutir um assunto muito sério e tão necessário para a gente retratar a nossa história, a nossa memória aí como povo, como civilização, como sociedade iguaçuense. Seja bem-vinda ao programa. Bom dia. Primeiramente, obrigada aí pelo convite, né, pela oportunidade de estar apresentando, então, esse trabalho, né, essa pesquisa, que, na verdade, né, foi a minha dissertação de mestrado, que eu concluí há 10 anos atrás, né. Então, pela UniOeste, professora? Pela UniOeste, no programa Sociedade, Cultura e Fronteiras, né, eu sou da primeira turma do mestrado. Do curso. Isso, do mestrado. E aí eu tinha que fazer um estudo, então, né, eu tinha que escolher, na verdade, uma linha de pesquisa que eu seguiria, né, para fazer a minha pesquisa. E aí, inicialmente, até para colocar o projeto, eu falei, inicialmente eu queria escrever algo sobre Itaipu, aí um colega me disse, mas Itaipu tem tanta coisa, né, e aí eu falei, bem, então, o que eu posso escrever, né, e pensando, algo me intrigava, que era um lugar que eu ia quando criança, né, visitar, que era o sítio do meu tio em Santo Alberto, do Ernesto Miller, então meu tio, e que depois eu fiquei sabendo que, na verdade, naquele momento, o sítio dele não era em Santo Alberto, né, ele era do outro lado da Estrada Velha, né, na frente praticamente da onde fica a torre hoje, né. E aí eu falei, vou estudar sobre isso, Santo Alberto. Aí conversei com várias pessoas, ninguém sabia onde ficava Santo Alberto, né? Imaginei que até era algo da minha mente já, né? Falei, será que foi uma fantasia de criança, né? Santo Alberto. E aí eu conversando um dia com Jackson Lima, né? No Conselho Municipal de Turismo, que eu né, trabalhava pela Secretaria de Turismo. E aí ele falou, não, claro, eu conheci pessoas que viveram em Santo Alberto e tal, é uma pesquisa interessante. E aí eu falei, então vamos atrás, né, disso, de Santo Alberto.
E aí eu comecei a buscar algumas fontes, né? Tentei, num primeiro momento, como era uma dissertação, né, de mestrado, ela requer algum cuidado, né, com relação a buscar fontes, né, que sejam confiáveis e tal para pesquisa. Tem o rigor da norma, né? Tem o rigor da norma. E aí eu falei, bom, e aí? Fui atrás, fui nas bibliotecas aqui, municipal, fui na biblioteca da Unioeste, fui na biblioteca Santa Terezinha e, né, falei, nossa, não tem nada, né, sobre isso. E aí isso me deixou mais intrigada. Então, em conversa com a minha orientadora da dissertação, optou-se por fazer uma pesquisa, então, com história oral, né, que era buscar, então, essas pessoas que viveram naquela região, para que eles contassem a história. E aí aí é que a coisa realmente ficou interessante, porque com cada um, né, que a gente trocava alguma ideia, as coisas começaram a aparecer. Uma outra pessoa que foi chave num primeiro momento foi o senhor Aloysio Palmar, né, que ele disponibilizou então o Jornal Binacional. E nesse Jornal Binacional tinha alguns nomes, né, que poderiam ser uma pista aí para eu ir atrás dessas pessoas já e começar então a conversar com eles. E foi o que eu fiz, né? Ô Lara, para a gente contextualizar e a gente entender um pouco mais desse teu trabalho e toda a complexidade dele, em que momento iniciou o processo de moradia dos colonos lá no Parque Nacional? Essas famílias vieram de quais cidades e estados predominantemente? Eram pessoas que estavam próximas aqui na região, vieram de lugares distantes? E o período, para a gente entender a partir de que momento começa essa ocupação? Então, eu no livro, eu retrato, porque o que acontece? A gente tem que selecionar algumas narrativas, né? Algumas pessoas para dar esses depoimentos e a gente ir colhendo essas informações. O que eu pude perceber, então, que São José do Iguaçu, né? Então, ficava em São Miguel, foi a única comunidade em São Miguel, depois a gente teve outras comunidades aqui em Foz. Foi aqui que surgiu inicialmente, né? Já no início dos anos 60. E Santo Alberto, então, em torno de 64, né, que Alberto Mate, então, veio para cá e comprou, né, que daí comprou a terra, enfim, né, aí tinha algumas colonizadoras que estavam já, né, dividindo, então, Gaspar Coitinho dividiu algumas colônias ali e começaram, então, um processo de divulgação nas rádios no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, para que essas famílias viessem para cá. E aí foi o que aconteceu, então, elas vinham, né, terras boas, né, cultiváveis, enfim. Esse era o chamariz, terras agricultáveis, terras de boa qualidade. Isso. E aí, claro, um vai contando para o outro e tal, e o pessoal começou a vir para cá, as famílias começaram a vir para cá. Inicialmente, né, grande parte deles jovens, né, recém-casados, ou alguns que já tinham suas noivas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e queriam vir para cá para realmente ter a sua própria terra, e é isso. E aí, eles adquiriram, então, o seu pedacinho de terra. Alguns foram já no cartório e registraram, né, sua propriedade, e outros ficaram com aquele documento de compra e venda por um longo tempo. Então, grande parte deles conseguiu o seu registro, né, e a escritura mesmo, registrada em cartório, e seguiram sua vida. Hoje a gente olha para o seu trabalho, para a sua pesquisa e outros trabalhos que contam essa história, e para nós é impensável imaginar que tantas famílias assim morassem dentro do Parque Nacional num período razoavelmente recente, né? Isso. E agora você nos conta que essas pessoas inclusive tinham um registro oficial e formal das suas terras, né? Isso. No livro, a gente consegue, eu disponibilizei ali como anexo alguns documentos, inclusive. Na verdade, a metade do livro, ele tem quase 500 páginas. Praticamente a metade deles são de documentos, registros, né? E que a ideia é justamente contribuir com a história regional e que outros pesquisadores possam, né, agora, então, investigar também usar mais como fonte. Pensando que essas pessoas tinham posse das suas áreas onde moravam dentro do Parque Nacional, pelo menos o contrato de compra e venda, ou seja, elas adquiriram aquele pedaço de terra. É por isso que você brinca no título com legal e ilegal. Explica pra gente isso, por favor. Na verdade, o que acontece? Esse ilegais, ele surgiu num momento que houve assim, a conversa de que teriam sido invasores dentro do Parque Nacional do Iguaçu.
Quando a gente conhece a história oficial, né? A história oficial, o parque foi criado em 39. Então, nessa região onde as famílias vieram morar, teoricamente, pela história nacional aí, ali era parque realmente. E como foi possível se avolumar uma ocupação tão grande quanto essa, ao ponto de chegar a 500 famílias, pensando que já tinha um sistema de proteção normativo aí estabelecido em lei, né? Então, o que que acontece? Essas famílias, elas, né, isso lá atrás ainda, né, a história, então, o governo federal, ele disponibilizou, né, começou todo aquele processo das vias ferroviárias no país. Então, uma empresa norte-americana, ela ficou para construir uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, né? E aí, essa ferrovia, ela teria outros ramais, né? E para que essa empresa se instalasse no Brasil, né, e fizesse todo esse trabalho, foi dado parte dessas terras, inclusive essa faixa de terra aqui na nossa região, para que eles, então, né, construíssem a estrada de ferro e, né, enfim, para que eles se aproveitassem basicamente da madeira naquele momento, né, e que né, que as cidades pudessem ir chegando, então, na região. Aí, depois disso, só que o que aconteceu? Essa empresa, ela não cumpriu com o contrato, né, que ela tinha, e aí o governo tomou de volta as terras. E só que a empresa já tinha revendido, né, parte dessas terras, que é essa faixa aqui. Então, se você for ver, tem registros lá já de muito tempo atrás, né, antes, inclusive, da criação do parque. Né? Então, todo esse processo, quer dizer, estava ocorrendo, né, de forma paralela. Então, por isso que eles se sentiram tão, até ofendidos, né, a serem chamados de invasores, porque eles tinham esse documento que, para eles, né, se você for ver na história de cada, né, desse documento, então você vai ver que o fulano comprou de Beltrano, de Cicrano, e assim, você já vê que tiveram vários outros donos antes a esses colonos ainda, né? Certo. Ô Lara, você conseguiu identificar na sua pesquisa aí como é que era a relação dessas comunidades com o parque, com a questão ambiental, com a fauna, a flora, e como é que era o dia a dia dessas famílias dentro dessas comunidades? Como trabalhavam em que? Escola, igreja, saúde? Como é que era o cotidiano dessas famílias? Eles ao chegar, como eram, né, muitas famílias humildes, e alguns já amigos lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles já chegaram. E eles tinham que se ajudar, então eles viviam literalmente como comunidade, né? Então, São José do Iguaçu, Santo Alberto, São Luís, Santa Luzia e Dois Irmãos, né? Eles foram formando as pequenas comunidades, pequenas vilinhas, né? Foram construindo suas famílias, foram construindo sua roça, sua casa. Aí já veio a igreja, né? A escola, o clube. Então, eles foram aos pouquinhos, até porque para eles estava tudo certo, tudo legal, né? E eles foram construindo essas pequenas né, vilinhas. E São Luís mesmo, a que ficava, que inclusive é a que está na capa do livro, ficava mais próximo ao rio, né, lá embaixo. Então, nessa faixa, praticamente aí de 7 quilômetros, uma média, né, eles se instalaram. Teve escola, tudo legalizado, né? Se você for ver, tem documentos, né, deles contratados pelo município de Foz do Iguaçu, contratados por município de São Miguel, para serem professores nesses lugares, né? Então, linha de ônibus também, né? Depois se instalou, né? A família Vancher fazia o transporte, então, né, de Santo Alberto, da região de Santo Alberto. Santo Alberto ficava, na verdade, na beira quase da Estrada Velha, né? Então, era a principal... Próximo ali, né? E um sistema de organização assim dessas comunidades, né, eram de muitas dificuldades, imagino eu, né, de acesso aos bens que as cidades mais urbanizadas dispunham, né? Era um sistema de cooperação naquele momento, ou seja, se ajudavam, se trocavam produtos, se compartilhavam trabalho, bens, produtos, enfim, como é que era essa realidade? Sim, na verdade, o que acontece, né? Considerando a distância praticamente de 20 quilômetros aí do centro de Foz, né? E também Foz era mais perto das cidades
Sim, dessas comunidades? Porque Santa Terezinha na época não era distrito ainda, né? Foz, fazia parte de Foz. E aí, para a comunidade de São Miguel também é a mesma coisa, né? De São José. Então ficava tudo muito longe. Então, claro, eles tinham que se ajudar, né? Necessariamente depois a família Mate, né? Outras famílias também foram tendo as pequenas mercearias e tal, para facilitar um pouco a vida dessa comunidade. Porque para vir para cá, realmente, como a estrada era de terra, né? Então, se chovesse, era algo, né, impraticável. Quando precisasse de vir para o centro da cidade, então, às vezes, eles se ajudavam. Então, fulano que tinha caminhão, né? O trator, alguma coisa, ele falava, ó, tô indo para a cidade, então quem quer precisa de alguma coisa. Eles, né, naturalmente, eles se ajudavam. Certo. Você pesquisou aí e retratou a trajetória de colonos das comunidades de São José do Iguaçu, Santo Alberto, Dois Irmãos, São Luís e Santa Luzia. Isso? Isso. Explica pra gente, assim, em que concentração do parque estavam essas regiões, assim, se você conseguir. Para quem não conhece muito bem a região, como é que a gente poderia localizar essas comunidades hoje dentro do Parque Nacional, Lara? Na verdade, Santo Alberto, ela ficava mais próximo, porque entrando em Santo Alberto, né, era, vamos dizer assim, a estrada principal, e que ela ligava mais perto depois... de Foz, no caso. Mais perto de Foz. Então, ficava próximo ao rio Mingau, que fica antes da torre, uma baixada que tem aqui, né, para quem vai pela Felipe Vancher, tem uma baixada e tem um riozinho, né, que ao lado esquerdo fica, a pessoa fez agora uma represinha ali, né, do rio Mingau, e ao lado direito você vê o rio Mingau correndo. Então, é bem numa baixada antes, né, porque depois ali tem as Três Marias, né? E aí depois, logo na sequência, fica a torre. E para frente, um pouquinho da torre, é onde ficava o cemitério deles ali, né? Da região de Santo Alberto. Então, a gente tem vestígios, né? Tem algumas imagens também dos vestígios que ficaram lá ainda, alicerce das casas, poço, né? Então, o que a gente consegue encontrar hoje lá, hoje realmente não tem mais nada, né? Para visualizar. Túmulo, né? Tem um túmulozinho azul aí que a gente vê, né? A cruz mestra, que era do cemitério, né? Então, e em linha reta, né? Ficava praticamente reto com Santa Terezinha hoje, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Daquela região ali da estrada do Canavial, né? Que vai sair aqui, certo, quase próximo, né? Uma região mais próxima. E a mais distante em São Miguel do Iguaçu, onde hoje é São Miguel do Iguaçu. Isso, hoje São Miguel do Iguaçu, na verdade já era, né? Mas como quem vai ali também praticamente em linha reta, né? Como quem vai ali para um pouco entre São Miguel e hoje onde tem a estrada de Serranópolis ali, né? Mais para aquela região. E quando que se deu o processo de desocupação? Esse processo foi justo, foi injusto? As famílias foram indenizadas de que forma? Na verdade teve 2 processos, né? Dessas indenizações. Aí essa parte eu ouvi muito bem do pessoal de São Miguel, né? Que lá eles, para poder desapropriar o INCRA, eles no primeiro momento eles foram proibidos de plantar, né? Não podiam mais plantar, sofreram um pouco né? A polícia trazia eles para dar um susto mesmo, né? Foi uma coação, Foi uma certa coação para que eles saíssem meio por medo mesmo, né? E daí foi criado, então, a região do Cuí, que hoje fica em São Miguel, foi um latifúndio que foi desapropriado naquela época também, para que eles levassem essas famílias para lá. E aí eles começaram a ficar com medo. Algumas famílias foram já, né, tranquilamente, rápido para lá. Outras teve sim um momento de resistência, um movimento de resistência. E essas pessoas, inclusive, que resistiram, né, alguns que resistiram, então ficaram presos, né, e a gente tem o seu Maurício, a narrativa dele, que ficou uma noite, né, na Polícia Federal, segundo ele. Lembrando que estamos falando de um período de ditadura militar. De ditadura militar. Então, claro, era de certa forma um certo, né, eles queriam botar medo para que as pessoas saíssem dali de forma fácil, até porque, né, houve um erro, né, vamos dizer assim, um certo erro do governo federal que não teve controle dessa terra, né? Dessas comunidades que se instalaram ali, né? E todos receberam uma outra área para morar? Como é que foi isso? Então, esse processo foi bem complicado, porque assim, eles falam que receberam
lá essa região, terreno para morar lá na região do Ocuí. Só que alguns já falam que tiveram que fazer um financiamento, né, em banco, também para pagar, né, todo o arruamento, todo aquele processo que foi feito lá em São Miguel. Então, quer dizer, não foi totalmente de graça que eles foram para lá, né? Teve todo um processo aí. Teve gente que chegou lá, o seu Ivo mesmo comenta que ele chegou lá, já tinha invasor no terreno que ele tinha ganhado lá, e que ele teve que sair correndo porque o cara que estava lá tirou ele a bala, né? Literalmente a bala de lá. E a área era razoável para plantar tal qual era dentro do Parque Nacional? Essa era a promessa do INCRA na época, que era a mesma qualidade, mas eles, né, segundo, falaram que não era bem assim, né? Claro que aqui eles tinham que fazer o que? Eles derrubavam a floresta, lá já era uma área que já era um pouco mais limpa, né? Não era tanta desmatamento. E aqui, então, era um lugar mais... Houve pagamento de indenização a essas pessoas? Então, na verdade, né, então teve 2 processos, como eu disse. O pessoal que foi desapropriado, segundo, né, os documentos, para a reforma agrária também, ou seja, eles estavam saindo para a reforma agrária, mas eles não entendiam que eles estavam indo para um outro latifúndio. Então, em São Miguel, esses colonos, ficou 36, quem tinha escritura foi considerado latifundiário, porque aqueles que não tinham ainda escritura, por exemplo, se eu tinha escritura e você não tinha da sua terra. Então, eles pegaram a tua terra, anexaram a minha, para poder me desapropriar como latifúndio, entendeu? E aí foram 36 famílias, isso na região de São Miguel. Qual o objetivo caracterizar como um latifúndio? Eu acredito que para poder desapropriar pela lei, porque como que eles iam obrigar essas pessoas a sair de lá? Se elas, né, se alguns deles tinham o registro. Um verniz legal, digamos assim, para poder retirar as pessoas que tinham registro. Forma. Tinha um registro. E outra, né, essas famílias já estavam mecanizando suas terras, inclusive quem tinha, né, os contratos ali conseguia financiamento pelo Banco do Brasil. Então, quer dizer, o governo federal estava tirando e ao mesmo tempo estava financiando, né, a mecanização das terras. Então, é tudo realmente bastante confuso esse processo, né? Quem não foi para o Ocuí, ficou aqui pela região, foi sobreviver de que maneira? Teve seus empreendimentos, o que chama de beneficiamento, né? O que foi feito de infraestrutura em cima dessas áreas, passou por indenização, receberam um valor justo? Como é que foi esse processo? Eles reclamaram, né, com algumas das pessoas que eu conversei, de que não tinha sido justo. O que eles tinham recebido basicamente pelas benfeitorias, né? Eles não receberam, né? Alguns alegam que não receberam pela terra nua, outros que assinaram documentos para advogados ajudar eles nesse processo e que daí o advogado teria ficado com o dinheiro e eles nunca mais tiveram acesso, né? E aí a gente tem o caso da família Salinei e família Maggi, né? Que eles tinham um registro de fazenda, né? Fazenda rural, né? E aí lá eles sim foram recebidos, né, receberam integralmente pelas suas pela terra nua e pelas benfeitorias. Né? Um valor maior no caso. Que seria como integral, né? E aí sim receberam um valor mais adequado. Apesar de que o seu Fernando Salinê, na época que eu entrevistei ele, disse que para ele não tinha ainda sido, né? Ou seja, como ele gostaria de ter recebido. Mas numa situação muito favorável em relação a outros que reclamavam um valor muito abaixo do que... Isso. E outra, né? A gente tem que considerar que a gente está mexendo com pessoas que vieram cheias de sonhos para cá, né? Ainda, né? Pensando naquela marcha para o oeste, de certa forma, marcha, né? Para colonizar. Um incentivo oficial do governo brasileiro para vir para cá. Isso, com incentivo para que eles, inclusive, ocupassem essa região de fronteira que ainda, né, em todos os momentos, sempre teve invasões aqui por estrangeiros, né? Se você for olhar a história ainda um pouquinho antes disso, a gente tinha, né, poucos brasileiros nessa região, né? Por isso, inclusive, que Getúlio Vargas instituiu a faixa de fronteira, que era uma forma de proteger o território nacional. Né? E aí a ideia, então, era contraditório. Se você for ver no próprio jornal Binacional, né, ele mostra ali, né, que havia assim, esse incentivo, né, dos governadores, do presidente, enfim, para que houvesse, que os brasileiros, enfim, ocupassem esse território, para que não acontecesse isso. Mas, em contrapartida, essas pessoas tiveram que sair, então, né? E hoje, então, a floresta está reconstituída, né? Só mesmo que, né, eu não, assim, mais... no momento eu não sobrevoei a região, mas me falaram que ainda há
né, a Fazenda Saliné mesmo, ainda você consegue ver que ali teve, né, que aconteceu alguma coisa, ainda tem a cicatriz, então, dessas comunidades, que fica próximo ao Poço Preto ali, né? Certo. Lembrando, a gente falou que é um período de ditadura militar, né, esse momento, e um momento de muita inquietação, né, sobre a questão agrária aqui na região oeste do Paraná, né, de muito conflito, de muitas tragédias, inclusive, se a gente pegar ali o que se passou na Fazenda Mesquita e aqueles arredores, né, então imagino que esses colonos todos estavam num momento de tensão ou foram inseridos num ambiente de tensão muito grande, né? Isso. Então, para eles, tudo isso era muito desconhecido, né? Tudo isso era o que eles sabiam era trabalhar. Então, o que eles queriam, o que eles lutaram, fizeram cartas, mandaram carta para o governo, teve apoio, né, de alguns políticos, inclusive na época, que tentaram intervir, né, junto ao governo federal. Para que... Alguém assim que seja de fácil compreensão, que tenha comprado a causa deles na época, Clara? Um nome de alguém assim que comprou... Paulo Marques, né? Paulo Marques foi que era um deputado, então tem até uma carta dele no livro, né? Ele pedindo, né, para que realmente deixasse com que essas pessoas ficassem, já que eles tinham documentos legais e tal, né? Esse documento, né, todo esse processo também foi por muito tempo negado pelo próprio parque, né, pela administração do próprio Parque Nacional, ou não divulgado, né? E eu, nesse meu processo acadêmico, eu consegui, num determinado momento, ouvir, né, de um ex-diretor aí, que sim, esse reconhecimento de que viveram essas comunidades, até porque já estava esse burburinho, e isso eu falo já depois que eu tinha iniciado a pesquisa. Até porque né, havia essa questão de negar, não sei se era um receio das famílias tentar, né, ir atrás, tentar receber hoje pelas suas terras, enfim, eu acho que isso hoje é passado. Mas o que tem que ficar para nós é que isso existiu, isso fez parte da nossa história, da história da nossa região, né? E que tá aí, as pessoas hoje estão indo embora, né? Esses personagens, mas ainda tem muita gente para né? Muita para ouvir, para contribuir com a pesquisa, que né? A cada dia aparecem novos elementos, novas pessoas que querem contribuir. Então, no dia que a gente fez o lançamento, apareceram, né, outros elementos. Então, assim, agora a conversa já é para uma segunda edição já, A história é viva, né? A história é viva. Então, assim, os ela filhos... é feita de memória e de esquecimento também, mas, sobretudo, ela é viva, né? Isso. Ô, Lara, deixa eu te perguntar. Você conversou com tanta gente, ouviu relatos aí, inclusive muitos pessoais, imagino eu. E o que você sentiu, o que você conseguiu perceber nessas narrativas desses colonos que moravam lá? Teve ressentimento, teve um trauma dessas pessoas terem sido retirados do lugar onde elas foram convidadas para vir, que compraram, que investiram em seus sonhos, trouxeram famílias, constituíram famílias, de repente são desalojados da maneira como você descreve aí na sua pesquisa. E qual foi o efeito sobre a vida dessas pessoas? Elas têm um ressentimento desse período, da forma como foram tratadas? Como é que você descreveria essa experiência? Bom, eu acho que eu consigo descrever contando como foi a minha primeira entrevista, né? Que eu tinha agendado com o José Saiber, né? E aí eu fui para São Miguel, um sábado à tarde, para fazer essa primeira entrevista com ele. Chegando lá, sentei na varanda da casa dele, né? A gente, né, fez todo um preparo. A filha dele, Jane, foi minha colega, inclusive, de faculdade. E aí, de repente, quando a gente ia começar, né, todo esse processo, ele falou: eu não quero mais falar. Essa história me aborrece, né? E aí, naquele momento, eu fiquei até chocada, porque eu não esperava aquilo, né? Eu falei assim, não, vai ser fácil, né, eu fazer essa pesquisa. E esse foi o primeiro embate que eu tive, então, assim, já de cara, né? Então, só para mostrar. Então, claro, teve sim ressentimento, teve muita tristeza, né? Deles terem que sair. Inclusive, algumas famílias foram para São José do Cuí, que foi a terceira, né? Porque a gente tem lá Santa Rosa, Santa Cruz e São José do Cuí, inclusive.
que fica então mais próxima à região do lago, né? Que naquele momento ainda não tinha lago, mas que depois essas pessoas então foram indenizadas, tiveram que sair novamente. Passaram por um outro processo, ou seja, quando elas estavam, enfim, montando sua terra novamente, preparando tudo, eles tiveram que ser desapropriados. Então é um segundo trauma, né? Que essas famílias sofreram. E só que ao mesmo tempo eu ouvi muita história linda, muita história de como eles eram felizes, como eles faziam seus bailes, suas festas, como eles, né, histórias de pescaria no Rio Iguaçu. Isso tudo está retratado no livro, né? Recomeços? Os recomeços, com certeza, né? Então, assim, foi traumático? Foi, mas eu acho que isso os fortaleceu, né, para que eles pudessem. Então, quem foi para a região, quem foi para a região do Cuí, quem foi para o Paraguai, que era um outro momento, que quem sabe eu ainda vou atrás, né, dessas pessoas que foram para o Paraguai para ouvir como foi esse processo também. Então, teve, né, cada um tem a sua história, todos tiveram, né, seus filhos, enfim, e que hoje, agora eles se sentiram injustiçados por não terem sido, de alguma forma, reconhecidos pela história oficial da região. Então isso para eles era o mais triste, né, que eles reclamaram que, poxa, nunca ninguém veio procurar ouvir a gente. E aí eu fiquei muito feliz em poder, né, propiciar isso para essas famílias. E hoje os filhos vêm me agradecer muito, porque eles sentiam que os pais precisavam ter esse reconhecimento. E reconhecimento de quê? De pessoas, agricultores, que construíram a nossa região. E muitas vezes pessoas humildes, simples, que não tinham então um nome famoso, né, um nome importante de rua hoje que a gente vê nas cidades aí. Né, muitas famílias têm nome de rua e essas famílias não têm. Né? E eles gostariam de fazer parte da história. Então eu acho que para mim o que me deixa mais feliz é poder ajudá-los nesse processo, né? Muito bem. Você falou que você já adiantou que teve muitas dificuldades com fontes, né? Por isso que você recorreu aí à oralidade e entrevistou todos esses personagens aí que estão no livro e que deram a base para sua pesquisa. Você já abriu que a pesquisa continua, né? A gente vai ter um desenvolvimento dela. Isso. E teremos novos capítulos aí dessa história, mas para a gente terminar a entrevista, Lara, eu te peço que ensinamento que fica. Você que olhou tudo isso, né, com a isenção de quem contou essa história, esse momento da nossa história aqui da região de forma acadêmica, né, como uma pesquisadora, ou seja, de forma isenta. O que você tira, o que você extrai de lição e que isso possa ficar como aprendizado mesmo para a nossa sociedade, para os problemas sociais que a gente tem até hoje e continuaremos tendo. Mas qual que é a dica, qual que é o ensinamento que você passa como coletivamente, o que a gente tem que aprender dessa história que você registrou no seu livro? Bem, eu acho que o que a gente tem que aprender é que todos nós podemos contribuir com a nossa história, né? Eu também, assim como essas famílias, coincidentemente, praticamente eu vim da mesma região, né? Eu vim para cá em 78 com a minha mãe, e depois eu acabei contando a história de pessoas que vieram da mesma região que eu, né? Buscar, de certa forma, também um futuro melhor, né? E eu acho que o que fica é isso. Eu me graduei em turismo, né? Se você for ver, eu não sou historiadora de formação. Então, assim, foi difícil para mim por essa questão. Mas a gente sempre tem que estar aberto a aprender. Então, no mestrado eu tive a oportunidade, então, né, de conhecer outros professores, de aprender algumas técnicas, né, que a gente precisa para ir buscar essas informações. Mas, acima de tudo, a vontade, realmente, a curiosidade. Por vezes, eu quase não conseguia dormir, ficava intrigada e, ao mesmo tempo, curiosa e querendo saber mais. E a pesquisa histórica, ela é fantástica, né? Porque cada dia você quer saber mais, né? Então, você vai... Então, cada dia, para mim, era né? Eu acho que é um recomeço, né? Como você mesmo falou agora, essa palavra é importante. Como foi um recomeço para eles, né? Cada dia que eu pego, que eu descubro coisas novas, né, que eu vejo oportunidade aí de incrementar essa pesquisa e outras, né, e poder possibilitar, então, para novos pesquisadores isso, eu acho que isso é fantástico, né? Eu espero que realmente essa história continue, não só na minha mão, mas na mão de outros pesquisadores,
coragem, eu acho que, né, a gente tem que ir atrás. Essas pessoas, elas são muito, né, apesar da dor, elas são bastante receptivas, né? Ainda alguns deles vivem, então a gente tem que valorizar essas pessoas que querem dar sua contribuição, né? E é isso, eu acho que o importante é poder contribuir com a história da nossa região, na história de Foz do Iguaçu, que quando eu fui pesquisar inicialmente né, o oeste do Paraná, os historiadores, então, da região tinham escrito sobre Toledo, Marechal Cândido Rondon, Cascavel, e nós, né, Guaíra. Então, assim, como se o oeste fosse só essas cidades. Foz do Iguaçu é uma cidade muito importante para a região oeste. Então, eu acho que, né, Foz do Iguaçu, São Miguel, então, já que essas pessoas estão aqui na região, eu acho que é isso. Eu acho que é poder contribuir e que venham mais pesquisadores aí para ajudar, então, a reconstruir a nossa história. Legal. Lara, como que está sendo distribuído o seu livro? Como que as pessoas podem acessá-lo? Então, hoje você tem de várias formas, né? Você consegue pela própria editora Dialética, né? Que foi a editora que... No site da editora Dialética. Hoje ele está vendido a R$ 59,90 no site. Claro que daí tem o correio, né? Eu comprei alguns para fazer esse lançamento, né? Então, já no dia que foi feito o lançamento aqui, já saíram, né? Quase metade já foi. Agora eu tenho alguma quantia ainda que eu vou levar para São Miguel, porque a gente vai fazer um novo evento lá no Ocuí. Então, agora dia 3 de março, né? Vai ter um evento lá na comunidade, no Clube de Mães, no Ocuí. Fica o convite, né? Para quem quiser assistir a apresentação, certo, de certa forma. 19 horas. E aí a gente vai fazer, porque lá é onde são grande parte das famílias, né? Então eu tô levando também uma parte lá para eles, desses livros, né? Porque tem pessoas que são humildes, simples, né? Às vezes não conhecem muito esse processo da internet, né? Para comprar. Então eu vou fazer, né? Eu vou levar para eles alguns livros. E outras fontes também. Hoje bastou você colocar o nome do livro ali, você vai ver. Vai chegar. Né? Vai chegar, né? Então tá livre. Lara, a gente te parabeniza aí pelo trabalho, pela pesquisa, pelo livro aí, que outras histórias aí sejam contadas aí, como você trouxe essa tão brilhantemente aí, que a gente continue a desvendar aí a nossa trajetória nesse pedaço aí de Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Marco Zero, onde tudo começa.